Ciao! Adesso cantiamo la canzone Le tagliatelle di Nonna Pina. Questa è una canzone per i bambini e che cantiamo all'ora di pranzo. La sveglia sta suonando. Então, sveglia vem do verbo svegliare, que é o verbo acordar, mas aqui na música, sveglia significa despertador, o objeto despertador. Então precisa tomar cuidado para não confundir sveglia, de despertador, com sveglia, do verbo svegliare. Nesse caso é o despertador, a gente percebe pela frase, la sveglia sta suonando. Sta, verbo stare, e suonando, verbo suonare, quer dizer tocar. Ma fatela tacere. Mas, fatela. Fatela é o verbo fare no imperativo. Aqui pode ser voi fate, vocês fazem, ou fate no imperativo, está dando uma ordem. Então, fate é o verbo fare e o lá se refere à sveglia. Então, fatela, faça a sveglia. Fatela tacere. Tacere significa se calar, ficar quieto, ficar em silêncio. Então, fatela tacere, fatela stare zitta, ficar quieta. Perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Então, porque andare é o verbo ir. A escola, próprio. Próprio tem o mesmo significado que português, próprio, né? Nome próprio ou próprio de propriedade, mas nesse caso, quando eles usam próprio, que não significa nem de propriedade, nem nome próprio, por exemplo, ele significa que está reforçando uma coisa. Nesse caso, ele está reforçando que voglia non ha di andare à escola. Então, próprio voglia non ne ho. Então, não tenho vontade, mas de jeito nenhum. O próprio é nesse sentido. Para reforçar, de verdade não tenho vontade. Então, ele está reforçando que ele não tem vontade de ir para a escola. Isso significa o próprio nessa frase. E em outras frases, também, quando tiver o próprio, significa... Peraí. Deixa eu dar um exemplo. Um outro exemplo. Eu voglio proprio andare a Roma. Então, eu quero ir demais ir para Roma. Eu quero demais ir para Roma. Então, o próprio é para reforçar a frase. Então, voglia, non ne ho. Voglia é vontade, verbo volere. E o non ne ho é não tenho, né? Non ho. O verbo avere. Então, não tenho. O ne o ne, nesse caso, é usado para substituir andare à escola. Então, o ne, quando a gente usa o ne substitui andare à escola.
que quer dizer um lugar, ir a algum lugar. Então, ele está substituindo andare a escola, e aí você fala voglia non ne ho. Podia falar diferente essa frase. Non ti voglio andare a escola. Não, peraí. Podia ser uma frase diferente, também com o mesmo jeito. Peraí. Tem outras maneiras de falar a mesma frase, usando a particella também. Por exemplo, oggi devo andare à escola. Hoje eu devo ir à escola. Não esquece esse exemplo. Alzarsi così presto non è poi salutare. Alzarsi é o verbo alzare, reflexivo. Então, alzarsi. Io mi alzo. Então, eu levanto a mim mesmo. Così, assim. Presto quer dizer cedo. Non è poi salutare. Poi, depois. Poi tem o significado de depois, que é a mesma coisa que dopo, né? Dopo, poi, depois, mesma coisa. Mas nesse caso aqui, o poi significa enfim. Então, alzar-se, così presto, acordar assim cedo, não é, enfim, salutare, saudável. Então, nesse caso, não significa depois, significa enfim. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Ragazzi é o plural de ragazzo, mas também é uma expressão italiana como se fosse pessoal. Pessoal, prima o poi mi ammalerò. Então, prima ou poi, antes ou depois, cedo ou tarde, mi ammalerò. Ammalerò, verbo ammalare, que é o verbo adoecer. E ammalerò é o futuro do verbo adoecer. Invece, oltre la scuola, 100 cose devo fare. Então, invece, ao invés, não, invece. Invece, sei lá que é invece. Invece, oltre la scuola, 100 cose devo fare. Invece, oltre é uma expressão só. Então, que significa em vez disso. Invece é em vez, oltre. Ah, não é possível. Oltre significa al di lá, além ou disso. Então, além disso, então, em vez disso, la escola, então, caramba. Ai, peraí. Vou começar de novo. Invece significa em vez. E oltre, al di là, mesma coisa que al di lá. Então, em vez, a de lá da escola,
Então, invece oltre pode significar além. A gente pode juntar as duas palavras e formar além, né? Nós falamos além. Então, além da escola, 100 cose devo fare. Far é a abreviação do verbo fare. Inglese, pallavolo. Pallavolo é vôlei. Em italiano é pallavolo. E perfino Latin dance. Perfino é a mesma coisa que addirittura. Então, ele tá... Então, aqui na música também é para reforçar. E até Latin dance. Então, ele tá falando, é meio indignado, né? Até Latin dance. E a fine settimana... Latin dance é dança latina, tipo dança de salão. E a fine settimana non ne posso proprio più. Então, aqui non ne posso più é uma expressão italiana que o ne, nesse sentido, não está substituindo nada, mas ela é usada assim mesmo, non ne posso più, ou non ne posso proprio più, tipo, não aguento mais. É isso que significa essa frase, non ne posso proprio più. Então, é só memorizar a frase inteira, non ne posso più ou non ne posso proprio più. Quando ele usa non ne posso proprio più, é exagerado mais ainda. Ele não tá aguentando. Se você fala non ne posso più, é eu não aguento mais. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ricarica, verbo ricaricare, que é recarregar. Per tirarmi, verbo tirare. Que significa puxar. Então, tirar-me é reflexivo, né? E su, para cima. Puxar para cima, tirar para cima. Ai, caramba. Ma un sistema rápido, infalível e geniale. Então, aqui é bem parecido com o português. Infalível e geniale. Fortunatamente, io ce l'ho. Fortunatamente, com sorte, io ce l'ho. Ce l'ho significa eu tenho. E o ce também tá substituindo sistema rápido, infalível e geniale. Se me lo chiedete, per favore, il segreto io vi svelerò. Então, se me lo chiedete. Chiedete é verbo chiedere, que é perguntar. O lo tá substituindo il segreto. Então, se me lo chiedete ou se me chiedete il segreto. Então, lo é para substituir il segreto. Io vi svelerò. Svelerò, verbo svelare, que é desvendar, revelar. Ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi. Mas sim é, mas sim, mas é sério. Mas dai quer dizer vai, mas vai, tipo vai, me conta.
Dicelo é o verbo dire mais o lo, que está substituindo também il segreto. Então, não precisa repetir, né? E dice il segreto. Então, fala dicelo. Anche a noi. A nós também. Perché le tagliatelle di nonna Pina sono più efficaci? Perché le tagliatelle di nonna Pina. Tagliatelle é um tipo de macarrão, pasta lunga. Nonna Pina é o nome da avó, né? Pina é o nome da avó. Son molto più efficaci. Son é o verbo essere. Sono. Peraí. Son é o verbo sono abreviado. Então, o verbo sono vem do verbo essere. Molto più efficace, muito mais eficaz. Efficace é plural, efficace é o singular. Então, le tagliatelle sono efficaci. Então, os tagliatelles são eficazes. Di ogni medicina. Então, de cada, ogni significa cada, medicina é remédio, não é medicina a profissão. É medicina, significa remédio. Sensazionali a pranzo, tá parecido com português, pranzo, almoço. A cena, jantar. E crede a me. Crede, verbo credere. Então, acredite em mim. Sono buone anche al mattino. Peraí. Crede a me significa acredite em mim. Pode ficar meio confuso, né? Crede a me, ao invés de falar crede in me. Mas em italiano é isso mesmo, crede a me. Então, tem que tomar cuidado para não confundir com português. Son buone anche al mattino. Então, son, abreviação de sono, de novo. Buone, porque tá falando delle tagliatelle, que é palavra no feminino. Então, buone é feminino de buono. E aqui ainda é plural. Buone é o feminino plural. Se fosse gli spaghetti, que é masculino, e aí poderia falar son buoni. Mas tagliatelle, le tagliatelle é feminino. Então, son buone. Anche al mattino, mattina, mesma coisa, de manhã. Al posto del café. Então, no lugar do café. La situazione è grave. Então, aqui é parecido, né, com português. Ed anche i miei amici. Quando tem o E com o D, é a mesma coisa que o E sozinho. Só que coloca o D em italiano quando a próxima palavra for uma vogal, para não ter duas vogais juntas. Em italiano eles têm essa regra de quando tem duas vogais juntas ou junta, ou tira uma vogal e forma uma palavra só, ou nesse caso do E, eles colocam um D na frente e fica uma palavra só. Ed anche i miei amici. Então, anche também, i miei amici, os meus amigos, sono tutti un po' stressati. Então, son, de novo, a abreviação sono. Po também é a abreviação de poco.
Stressati, verbo stressare, então eles estão estressados. Per il troppo lavorar. Então, lavorar também tá abreviado, né? Sem o E. Lavorare. Il tempo pieno a scuola non lo vogliamo fare. Então, il tempo pieno. Tempo pieno é período integral. Pieno é cheio. Então, tempo pieno é período integral. Tanto a escola como a lavoro. Io lavoro a tempo pieno. Então, eu trabalho período integral. Non lo vogliamo fare. O lo está substituindo o tempo pieno. Então, vogliamo, verbo volere, não queremos fazer. Vogliamo estar com mamma e papá. Então, vogliamo estar, verbo stare. Então, tá abreviado também sem o E. Essas palavras estão abreviadas sem o E no final, sem a vogal, né? No caso do som é o O, né? Sem a vogal no final. Porque, como é falado no dia a dia, acaba falando rápido, né? E come uma letra. O correto mesmo é stare, mas como vai falando rápido, acaba engolindo uma letra. Então, é um jeito informal de falar. Ma intanto mi hanno scritto anche... Ma intanto mi hanno scritto anche ad un corso di Kung Fu. Então, mas entanto, como português, me hanno scritto. Hanno scritto é o passado próximo do verbo scrivere, que é inscrever, matricular. Anche ad un corso. Aqui no caso do A, também tem um D na frente, porque a próxima palavra começa com vogal. Então, a letra E e a letra A em italiano então, quando for E e A, coloca um D na frente quando tiver uma vogal, uma palavra começada com vogal. Apesar que na hora de falar também, no dia a dia, assim, acaba engolindo esse D. É mais na hora de falar... É mais na hora de escrever que ele fica mais evidente.
na hora de falar no dia a dia, a pessoa dá uma engolida. Corso, ad un corso di Kung Fu, sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclocross. Sfruttando, verbo sfruttare, che è di sfruttare, l'ora buca. L'ora, a hora, buca. Buca é buraco. E aqui quer dizer um buraco, né, no tempo dele. Então, hora livre, né? L'ora buca, hora livre, é um buraquinho no tempo dele. Fra chitarra e ciclocross. Então, entre aula de guitarra e ciclocross, que é de bicicleta, tem uma horinha vaga lá, então encaixaram o Kung Fu. È veramente troppo. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più significa também não aguento. Okay. Non ce la faccio più e non ne posso più é a mesma coisa, não aguento mais. Non ce la faccio più, não aguento mais. Non ne posso più, não aguento mais. Você pode memorizar essa frase inteira para falar que não aguenta. Você pode usar um exemplo. Non ce la faccio più a caminhar. Non ce la faccio più a camminare. Então, não aguento mais caminhar. Non ce la faccio più a mangiare. Não aguento mais comer. Mi serve una ricarica per tirarmi su. E allora forza, dai. Allora é então força, dai, vamos. Ma che problema c'è? Que problema tem? C'è significa ter. Que é a particella ci, mais o verbo essere forma o verbo ter. Ci pensa, nonna Pina, a toglierti lo stress. Então, ci pensa, nonna Pina. O ci substitui toglierti lo stress. Toglierti vem do verbo togliere, togliere, verbo togliere, e é reflexivo, né? Toglierti, toglier di te stesso, de você mesmo. Então, o ti tá falando de você mesmo, né? E o verbo togliere é tirar, tirar o estresse, tirar o estresse. Tá bom? E allora forza, andiamo a mangiare le tagliatelle. Un bacione, ciao!